Boa noite, amados. Sejam muito bem-vindos a mais um jantar romântico, dessa vez um café colonial com Jesus. E é uma alegria poder receber todos vocês aqui. Sintam-se à vontade. A noite é de vocês. Amém? A noite é nossa. A gente vai começar esse tempo orando e adorando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos em Teu nome, Pai. Convidamos o Teu Espírito Santo a se fazer presente nesse lugar. Seja uma noite na qual todos aqui possam ser abençoados. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Só pra Teu vento aqui. Toma Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir. Nós queremos Te ouvir. Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar. Pedir para que o Senhor venha nesse lugar, que Ele venha tomar nossa casa, nossa família, nos profetizar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você,
Dá um abraço aí nesse casal da frente que está com você. Cumprimente ele, diga seja bem-vindo nesse lugar. Não é só o Espírito Santo que é bem-vindo nesse lugar, nós também somos bem-vindos nesse lugar, né? Foi tudo preparado com muito amor, muito carinho, e para que a gente pudesse ter esse tempo, né? Como casal, como família, e também como família de Cristo, né? Poderíamos estar em algum restaurante chique, mas escolhemos estar na casa de Deus, para ouvir algo de Deus e ainda sair daqui como alimentado, né? Física e espiritualmente. E não existe ninguém maior do que o Senhor Jesus aqui nesse lugar, né? E Ele é tudo que nós precisamos. E essa canção fala disso, que Ele é o nosso respirar, Ele é o nosso alimento. Aquele que preenche o vazio do nosso coração, que nem o esposo, nem a esposa, nem o namorado, nem o noivo consegue preencher. Mas Ele consegue. Amém? Nós vamos dizer isso para Ele. Então, se você conhece esse louvor, eu queria que você adorasse a Deus conosco. Se você não conhece, faça desse louvor a sua oração aí no seu lugar. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, oh Jesus, Jesus, Tu és meu pão, Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti. Perdida estou sem Ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, Jesus, Tu és meu pão, Tua vontade feita em mim.
Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, Espírito Santo, declaramos, seja bem-vindo aqui, Senhor. Declaramos que Tu és nosso pão, nosso alimento. E colocamos, Senhor, esse tempo na Tua presença para que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Tens liberdade aqui nesse lugar para ministrar, Senhor, para tocar em cada coração que está aqui. Abrimos o nosso coração, Senhor, para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. A gente estava em casa, né? E a gente fez o Cristian teve essa vontade, né? Da gente estar reunido e fazer o café. E a partir do momento que ele falou, já ficamos pensando se a gente ia trazer alguém para falar aqui para os irmãos, ou se a gente ia mesmo falar. E aí veio a imagem assim de um casalzinho de girafa. Na nossa televisão fica mudando, é o Google, eu acho que faz isso, fica mudando as imagens, né? E aí apareceu o casalzinho de girafa, elas namoram assim, uma encostando o pescocinho na outra pessoa, né? Não vou pedir para vocês fazerem. Ficaram me olhando, né? Ela vai pedir para eu encostar o pescoço no meu marido. Mas não, tá? Não vou constranger ninguém hoje. E aí ele colocou assim, né? Ele me chamou, Paty, vem cá ver a imagem, que profético. Um casal de girafa está se aproximando do nosso café. E já está aqui profético a nossa casa, mostrando os sinais, né? Que vai ter casalzinho lá, né? Passando o pescoço no outro. E aí ele olhou para mim e disse assim, o casal do alto, né? Não, como é que tu falou? Casal das alturas. Casal das alturas. Esse é um namoro nas alturas? Porque é uma girafa? Quem que é o mais alto aqui? Marco Antônio? Acho que é o Guilherme, eu acho, né? Guilherme? 1,80? 1,80? Eu sabia, o Lisandro é mais alto. 1,84, né? Então esse aí é o casal das alturas. A Day e o Lisandro, né, são da Doce Amor e eles trouxeram todo o café pra gente. Minha amiga, minha irmã e agora o Dindo, né, que eles são Dindos do Levi e da Anne também. E, né, a gente se conhece há mais de 18. A idade da Anne que eu tava grávida, né? 18 anos, né? Então é amizade para toda a vida. Amém? Tem amigos assim que vale a pena. E aí veio no meu coração da gente colocar esse tema, então, né? Como que seria um casal do alto? Como que seria um casal que vive lá nas alturas? Um casal que vive, um casal do céu. Um casal que vive segundo o coração de Deus. Que vive como o nosso manual de instrução manda, né? Porque a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é um manual de instrução para a gente viver. A Kátia está aqui, para quem não conhece, ela trabalha no Móveis Piffer, né? Já comprei minha geladeira, comprei minha máquina de lavar, porque depois de 20 e tantos anos, estraga tudo, né? Ela disse que a minha próxima máquina não vai durar 20 e poucos, como durou a primeira. E a Kátia está aqui, ela sabe que se tem coisas que só com manual de instrução para dar certo, né? E senão não dá para montar o móvel, senão não dá para funcionar direito a geladeira, nem o fogão, tem que ver como é que funciona. E assim é a palavra do Senhor para a nossa vida, ela rege a nossa vida, ela mostra como que o casal do alto tem que ser. Amém? Então vamos lá. O primeiro poder de um casal às alturas é um casal que vive no alto, um casal que vive segundo o coração de Deus, um casal poderoso, é nós sermos um. Então, aqui vocês estão vendo uma coluna, né? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus... Lucas? A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Jesus, ele é a pedra angular. O que seria isso? Existe essa coluna aqui, de pedra, que vocês estão vendo lá, e existe a outra coluna. Elas são semelhantes, elas são do mesmo tamanho, elas precisam ser alinhadas, certo? A coluna, para poder passar. E precisa de uma pedra, que é aquela lá em cima, ó.
é aquela que parece um coração, a que está lá no meio, ela que segura as outras duas. Se a gente colocar uma coluna e outra coluna, vai cair. Porque olha só como é que é torto aquelas pedras, né? Mas se a pedra angular tiver unindo as duas colunas, ela não cai, ela fica firme, por incrível que pareça. A gente ia trazer um Lego para vocês, mas não deu certo, né? Pra gente tentar botar duas colunas, não ia dar certo. A gente precisa da pedra, que é Jesus. Explica aí a pedra. A inspiração dessa ilustração, direção que Deus deu para a Pati, né? Está em Gênesis 2:24. A Bíblia diz: portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, um projeto de Deus para o casal é que a gente se torne um, né? Então, essa é a vontade de Deus, que a gente se torne um. Enquanto a gente ainda está sendo moldado por Deus, está no processo, né? Nós somos completamente diferentes uns do outro. E Deus nos fez assim. Normalmente o casal, Deus faz um diferente do outro para que essas diferenças se completem. Mas com o passar do tempo, né, nós somos como aquelas massinhas de biscuit, né? Com o passar do tempo elas se misturam e a gente vai se tornando um. E Jesus, ele fez uma oração, né? Para que a gente se torne um com o Pai. Então o projeto de Deus é que a gente se torne um com o Pai. E à medida que o casal vai ficando mais parecido com o Criador, automaticamente os dois vão se tornando um. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. E na sequência a gente vai explicar que só é possível, em primeiro lugar, através do poder da oração. Não, peraí, Cris. Não, pulei. Uhum. É porque eu queria mostrar outra figura de outro muro. Ah, sim. Outra figura. Que ali quando ele falou que nós somos todos diferentes, né? A primeira coluna que vocês viram, ela já é uma coluna alinhada, né? Então são pessoas que têm um temperamento mais parecido, personalidade mais parecida, gostos mais parecidos, né? E o Senhor Jesus entra ali naquele casal. Quando o Senhor Jesus entra, esse casal já vira um portal, esse casal já vira uma passagem para as outras pessoas passar, porque eles são mais parecidos um com o outro. Mas e quando a gente casou, ou quando a gente vai casar, e quando a gente conhece alguém que é bem diferente de nós, como é que faz? Né? A palavra do Senhor também fala sobre que nós que somos um edifício, que somos como um muro feito pelas mãos do Senhor, e que somos todos pedras vivas no palácio do Senhor, no templo do Senhor, somos pedras vivas. E como é que a gente vai se unir se somos tão diferentes, né? Precisa de alguma coisa para encaixar, precisa de alguma coisa para alinhar, né? E a palavra do Senhor, ela fala que o óleo da unção, quando ele é feito, esse olhinho aqui, ó, quando ele é feito, é misturado vários ingredientes, cada um tem uma função, mas o que emulsifica tudo e une tudo é o azeite de oliva. Ele une tudo, ele mistura tudo. Então como é que eu, tão diferente do meu parceiro, né, com pensamentos às vezes diferentes, como é que a gente vai continuar junto? Se a gente já está pensando igual, já está cada um tendo ideias diferentes, pensamentos diferentes, ações às vezes diferentes, né? Até chamado diferente, né, Cris? Até ministério diferente. Como é que eu vou estar junto? Não, vou me separar então, vou achar alguém mais parecidinho comigo. Não, tem solução. Quando a gente está em Cristo, quando a gente busca em Deus, tem solução. Porque Ele faz isso aqui, ó. Ele emulsifica. O azeite de oliva na Bíblia é o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Vai mexendo e a gente consegue ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento e se tornar um. Então não tem como a gente se tornar dois seres diferentes um, é impossível humanamente falando. É só com a presença do Espírito Santo dentro de nós. Por isso que um casal de sucesso, um casal do alto, é o casal que busca ser um com o próximo.
É um casal que busca ser, não é que a gente consegue, entende? É eu com Deus, no meu quarto com Deus, orando, buscando a Deus, eu me encho de Deus para poder me ligar com Ele. E essa cola que me liga ao Christian não é que eu agora aceito Ele exatamente com tudo que Ele faz, né? Mas eu aceito Ele porque o Espírito Santo me liga com Ele. O amor de Deus que está em mim faz eu me ligar com Ele. O óleo de Deus que está em mim faz eu me ligar com Ele. Porque óleo e água não dá certo, né, gente? Então só emulsificando muito bem, só o Senhor mexendo com a gente. E quando o Senhor mexe com a gente, pode ser que nessa mexida vai doer, né? Porque vai bater para misturar eu com essa pessoa totalmente diferente de mim. E é mesmo, né, amor? Porque a gente é muito diferente. Colérica sanguínea, e eu sou fleumático melancólico. Então até os temperamentos são diferentes. Pensa, misturar isso, né? Só o poder do Senhor. E deu certo e está dando certo. Que Ele cura, Ele faz, Ele mexe. Então o poder de ser um está em nós deixarmos o Espírito Santo e Jesus ser a nossa pedra angular, aquela que vai segurar firme esse portal. Porque se não tiver Jesus, vai ruir. E a gente consegue isso através do poder da oração. Isso, a gente conversava, né, sobre essa inspiração que Deus deu para a Patrícia, para essa noite. E aí a gente conversava como fazer com que duas pessoas completamente diferentes possam se tornar um, né? E como fazer isso acontecer, né? Aos olhos humanos, não é, como dizia o apóstolo dos Carlos, não tem a palavra né? Então vou corrigir aqui. Como fazer isso, né? Aos olhos humanos, impossível. Duas pessoas completamente diferentes, morando dentro da mesma casa, né? Com criação diferente, ideias diferentes, pensamentos diferentes, educação diferente, idade muitas vezes diferente, gênio diferente. Como tornar esse casal um? E a gente chegou à conclusão, só tem um jeito. Tudo começa através da oração. A oração é o combustível que move a mão de Deus. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, mediante a oração. Algo que nós aprendemos há muito tempo atrás, que todas as coisas que nós queremos conquistar no mundo físico, primeiramente deve ser conquistado no mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, um mundo que você não vê, mas ele é tão real quanto aquilo que você vê. E no mundo das coisas do Espírito, tudo se move por oração. E o que é oração? Oração é conversar com Deus. Orar é ter um diálogo com Deus. Né? O que a gente sempre diz, o nosso Deus, diferente de outros deuses que morreram, o nosso Deus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. E porque Ele está vivo, Ele responde o nosso diálogo, as nossas petições, as nossas orações. Então, você de repente chegou alguém aqui, talvez até sem esperança, né? Que Deus possa intervir aí no seu relacionamento, que de repente já está desgastado, né? Por causa das intempéries e circunstâncias ao longo dos anos. Mas eu digo para você, através da oração, Deus pode fazer tudo. Deus pode mudar tudo. Uma palavra que Deus sempre me lembra, porque nós aqui não somos diferentes de vocês. Nós também temos as nossas crises, temos as nossas guerras, já vivemos momentos onde a gente pensou em se separar, em se divorciar. E Deus sempre me lembra que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E isso aconteceu num casamento. Aconteceu num casamento, não foi por acaso. Deus ali já queria deixar um exemplo para nós, uma pista de que casamento é importante para Ele, família é importante para Ele, casal é importante para Ele. E assim como naquele casamento, o melhor vinho foi servido no final, a gente aprende com Jesus que, apesar de que aos olhos humanos parece que quanto mais o casamento vai tendo tempo, há uma tendência de que haja um desgaste e ele piore. Se Jesus, essa pedra angular, ela realmente estiver na nossa família, com Jesus eu garanto para vocês que o final vai ser melhor do que o começo. Amém? O salmista Davi, no Salmo 86, ele disse: unifica o meu coração
ao temor do Teu nome. Que nós possamos pedir a Deus para que Ele venha unificar o nosso coração com o coração dele, o nosso coração com o coração do nosso cônjuge. É possível nos tornar um através do poder da oração. E aqueles que já são casados e que já têm uma caminhada cristã, tem que aprender também o poder de orar juntos, né? Então ali, você já namorou hoje? Responde aí pra mim. Namoramos. Né? A gente botou o oramos bem grande. Né? Você já namorou hoje, Mar? Nós já namoramos hoje? Não. Sim. Né? Sim. 2 vezes. Nós já namoramos, irmão. De todos os jeitos. Ó, vocês aí que não são casados, vocês fingem que não Quem não é casado é só o oramos mesmo. Então, é namorar, né? E orar, né? Então, é o amor, né? Tá ali também, se a gente levantasse, tirasse o N e botasse o A mais forte, ficaria o amor, né? Então, nós precisamos entender o poder de orar junto, como é importante, né? Tem coisas que, como o Cris falou, só vão ser conquistadas e às vezes estão amarradas na nossa família. Vida financeira amarrada, vida espiritual amarrada, vida dos nossos filhos amarrada, algum problema. E a gente esquece desse poder que, como casal, se a gente der as mãos juntos e orar ali, não precisamos falar muita coisa, mas Senhor, toma essa causa na tua mão antes de dormir. Dá a mão para o nosso cônjuge e dizer, nós precisamos de ti. Reconhecemos que não podemos nada sem ti. O Senhor não vai responder, né? Amém. Outro poder, né, que nós podemos, que o casal do alto precisa ter, é o poder do amor. Poder do amor. Vai lá, amor. Talvez. Aqui, ó. Poder do amor. Vou deixar para ele porque essa parte é mais difícil para os homens. A palavra de Deus diz em Efésios 5:22 em diante que cada uma das esposas, né, deve ser sujeita ao seu marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. E maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A minha esposa essa semana, ou semana passada, ela viu em algum lugar, né, um diálogo de alguém, talvez foi no Instagram, o que a pessoa falava? Não lembro. Não sei do que você vai falar. A pessoa dizia que não é difícil para uma mulher se sujeitar ao marido quando este marido de fato ama a esposa como Jesus Cristo amou a igreja. Às vezes quando a mulher escuta essa frase, né, está escrito na Bíblia que a mulher tem que se sujeitar ao marido, né? Muitas mulheres já ficam na defensiva, né? Porque às vezes tem em casa um marido, um brutamontes, uma tora, um grosso, um cavalo, né? Que aí realmente, quando a mulher escuta a palavra submissão, né, que vem de estar sob uma missão, a palavra submissão significa que a mulher ela está sob a missão do marido. Então ela foi criada por Deus para ajudar o marido a cumprir a sua missão. Por isso que Deus tirou a mulher da costela, né, que fica do lado. Não é nem embaixo dos pés e nem em cima da cabeça. É do lado, né? Por quê? Porque a mulher foi criada por Deus para cumprir um propósito. E qual é o propósito da mulher? Ajudar o marido na missão dele. Então isso é submissão. Mas muitas vezes quando a mulher escuta essa frase, parece até um palavrão, né? Submissão. As mulheres já se armam. Por quê? Porque às vezes tem uma tora dentro de casa, um cavalo. Mas quando esse marido, ele realmente é um gentleman, né? Ele é aquele poço de mansidão, aquele homem romântico, aquele homem carinhoso, que ama realmente a sua esposa como Cristo amou a igreja, não é difícil para a mulher se submeter. E aí, Deus mostrou para minha esposa, eu confesso para vocês, eu já ministrei muitas vezes esse texto, né, que fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas eu particularmente nunca parei para
entrar assim na entrelinha do texto, né? Nos detalhes. E Deus deu para minha esposa os detalhes. Ela vai mostrar para vocês os detalhes. Presta atenção, meninos, porque agora é com vocês. Os detalhes. É que o amor que o Senhor Jesus experimentou... Olha para a figura, você vai entender. Não é um amor comum, né? É um amor sacrificial, um amor que se doou, que se entregou. Então eu coloquei aqui que o Senhor Jesus, ele experimentou rejeição, fofoca, maledicências, conspirações, traições com um beijo, foi vendido, foi caluniado, carregou o peso do pecado, foi zombado, humilhado, suou gotas de sangue. Resumindo, ele sofreu. Então o amor do Senhor Jesus é um amor sofredor, que não é fácil, né? Um relacionamento nunca é fácil, mas para o homem existe esse peso de responsabilidade de amar como Cristo amou. É muito difícil, né? Se doar, se entregar ao ponto de dizer, eu vou morrer por você. E nós lembrávamos de uma música que diz assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti, estou apaixonado, desesperado de amor. Aí eu disse pro Cristian, eu não canto essa música, porque ela começa assim, ó: eu estou disposto a morrer por ti. Essa música é nós cantando para Jesus. Jesus estava disposto a morrer no nosso lugar, pagar o preço que ele pagou para nos comprar. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos o nosso nome escrito no livro da vida. Ninguém consegue se salvar sozinho, mas Jesus, ele foi lá e disse assim: não, vou pagar a dívida do Guilherme. Guilherme cometeu muitos pecados nessa vida, vou carregar os pecados do Guilherme, vou chegar diante de Deus e vou dizer: Deus, os pecados do Guilherme estão perdoados porque eu carreguei. Então qual que é a nossa parte? É tentar não pecar mais, né? Tentar não errar mais, tentar fazer o que é certo e aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, segui-lo, amá-lo. Mas quando chega na parte de dizer: eu estou disposto a morrer por ti também, Jesus, é difícil. Mas é esse amor, olha o nível de amor que os homens precisam amar a esposa. Minha mulher, se eu precisar me jogar na frente do caminhão para te salvar, igual nos doramas, né? Quem assiste dorama, vai vir um carro, o homem puxa a mulher para o lado de cada estrada. Aí as mulheres do Brasil e do mundo estão todas apaixonadas por coreano, só porque ele puxa ela para o lugar certo da estrada. Porque está chovendo, ele bota o guarda-chuva para ela não se molhar. Coisas tão pequenas que nós mulheres gostamos de receber, né? Coisas tão simples e que fazem toda a diferença na nossa vida, né? Então as mulheres, em vez de se apaixonar pelo marido, estão querendo ir embora para a Coreia. Como se lá tivesse homens assim, mas não tem. Homem é homem. Mas homem do alto, homem de Deus, homem que segue a Deus, esse sim vai estar disposto a morrer, a se entregar e dar o melhor dentro das suas condições. Não é dar riquezas, joias, né, viagens internacionais, não é isso que uma mulher quer. Quer dizer, quer também, quando pode. Mas se não pode, a gente aceita o café, a gente aceita o abraço, a gente aceita o guarda-chuva, a gente aceita carregar a mala para nós, porque é pesado, né? Então eu não vou carregar a mala, né? A gente carrega a mala. Hoje a mulher é independente, hoje a mulher trabalha, hoje a mulher de fato pode se virar totalmente sozinha. Mas ela não quer. Ela quer que você seja esse macho alfa que cuida, que ama e que protege ela. E o homem quer que você, mulher, seja a mulher que levante o seu marido na missão dele, que diga para ele quão maravilhoso ele é, mesmo profetizando às vezes.
quer que você abra sua boca para elogiar. Então nós vamos fazer um exercício, mulheres. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, seu companheiro, e diga obrigado por me trazer aqui para jantar. Diga para ele, obrigado por me trazer para jantar. É isso aí. Você é o máximo, diga para ele. Você conseguiu me trazer aqui. Muito obrigado. É isso. Eles querem ser honrados, eles querem ser elogiados, eles querem que você levante ele e ajude eles a cumprir a missão deles. Amém? Então é fácil a gente amar esse homem que se submete ao Senhor e que obedece ao Senhor. Aleluia. E o próximo? Por último, o poder da decisão. Ali tem um casal lendo os votos que fez. Foi o pai que escolheu, tá, gente? Não fui eu. O Canvas estava estava com um mistério ali com os coreanos, que apareceu as imagens. Mas não fui eu, não, Tá tá? As tudo imagens planejado. foi ele que escolheu. Está tudo planejado por Deus desde a fundação do mundo. Os coreanos tomaram meu Canvas hoje. Ai, meu Deus. A palavra do Senhor diz que em Eclesiastes 3:11 que existe uma sede pela eternidade no nosso coração. E essa sede pela eternidade é o vazio que o Senhor colocou no coração do homem para que ele sentisse saudades de Deus e a falta de Deus. Então, quando você, marido, anda na rua só olhando para o lado, procurando uma mulher, na verdade você está com saudades de Deus. Você está sentindo a falta da eternidade, porque você é eterno. Você vai viver aqui, construir sua vida, sua família, você vai morrer e vai voltar para o Senhor. Amém? Então, o homem ele tem essa coisa de ficar procurando na rua, olhando. Já tem a sua companheira em casa, linda, maravilhosa, mas está na rua procurando esse homem, essa mulher. Sabe, aquela vontade de olhar para o lado e olhar o corpo da pessoa, né? Aquela pessoa, ela não é a sua esposa. Então você está desejando alguém que não é sua. Então você está cobiçando. E a palavra lá nos 10 mandamentos fala: não cobiçarás, não desejarás a mulher do próximo, né? Nem o marido, nem a mulher, nem o boi, nem o jumento, não cobiça nada que é do próximo. Então aquela mulher lá na rua, ela é do próximo, ela não é sua. Mas o homem ele tem essa coisa, ele está procurando na rua. E a mulher é a mesma coisa. Às vezes ela está procurando lá o ator do dorama. Ai, se eu pudesse ir lá morar com esse aqui. Que lindo e que maravilhoso. Ou a mulher está procurando em coisas, em joias, em roupas. E compra. Para preencher o vazio. Ou é na droga, ou é no cigarro, ou é na bebida. O ser humano está sempre procurando preencher essa falta do Senhor. Essa falta que o próprio Deus colocou em nós, que é o desejo pela eternidade, o anseio pela eternidade. Eclesiastes 3:11. Então o nosso vazio só é preenchido pela perfeição do Senhor. Quando a gente ora, adora, a gente se sente completo. É ou não é verdade? Quem já experimentou isso? Diga amém. Quem já experimentou estar na presença do Senhor, orando, adorando? Olha, o marido, a esposa está toda errada, mas quando a gente põe o joelho no chão, a gente ora, adora, a gente não lembra das coisas difíceis que estamos passando, dos problemas que estamos passando. A gente se sente completo. Então, quando a gente vai para o nosso quarto orar, buscar, e a gente lembra que nós somos completos nele, a gente consegue lidar muito melhor com a nossa família e com a nossa casa. O Senhor devolve tudo novamente para nós. Eu não amo mais, mas existe uma coisa que é tão forte quanto o amor, a decisão. O poder da decisão está em: eu decido ficar junto com meu esposo. Eu decidi lá no altar. Eu disse que era na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, e assim por diante.
amando, respeitando todos os dias a minha vida. Até que a morte nos separe. Então eu tomei uma decisão no altar de estar junto, de permanecer junto, independente das coisas que vão por vir, porque elas vão vir. O vazio, esse vazio existencial vai vir, da gente pensar, eu acho que não era bem esse, errei. Mas se você não errou, você não errou. É só você buscar o Senhor e Ele vai preencher você. Amém? Ele vai te completar para que você possa amar, perdoar 70 vezes 7 ao dia. Cuidar de novo, fazer uma mesa com carinho de novo, lavar roupa com amor de novo, trabalhar árduo de novo, levar no cinema de novo, gastar o cartão de crédito de novo, porque vale a pena. Porque eu tomei uma decisão. A minha decisão de não trair o Christian foi com 12 anos de idade e ele nem sabia que eu existia. Porque eu conheci ele com 16. Mas com 12 eu tinha tomado uma decisão. Eu fiz uma oração no meu quarto e disse, eu quero casar, quero namorar, noivar e casar só com a pessoa que o Senhor me der. Não quero ficar namorando o Senhor vários. E é assim, meu pai, eu com 12 anos orando. E eu nunca vou trair essa pessoa. Eu não sei quem é que o Senhor tem preparado para mim, mas eu tomei a decisão de não trair. E aqui estamos nós, amém? Foi uma decisão diante do Senhor. Então, nós precisamos decidir estar do lado, permanecer do lado e amar e cumprir os votos que nós fizemos. Porque a gente não deve fazer voto de tolo, falar e não cumprir. A gente tem que cumprir os nossos votos. E claro que dentro disso tudo não é fácil. Tem diálogo, tem conversa, tem diálogo de novo, tem conversa de novo, tem joelho de novo. Tem às vezes uma briguinha. Mas é para consertar. Nunca é para separar. É para consertar. É para construir. É para construir. A nossa coluna está sendo edificada para acertar, para corrigir, para dar certo, porque a gente tomou a decisão de estar junto. Por isso que antes de casar, quem não é casado, é muito importante tomar a decisão correta, né? De saber, não, essa é a pessoa que o Senhor tem para mim, vou ser fiel a ela. Amém? Amém. Antes da gente encerrar essa parte, eu não poderia deixar de falar, porque eu confesso que faz muito tempo que eu não tenho uma experiência como essa, né? Eu não sei se mais alguém aqui conseguiu, enquanto a gente estava ali cantando as músicas, né? Eu não sei se mais alguém aqui conseguiu ouvir um som de um contrabaixo, né? Tocando junto com a minha esposa, comigo, enquanto a gente tocava. Teve mais alguém que ouviu? O Lucas ouviu? Aleluia. Aleluia. Irmã Alice também ouviu? Então, o Reni também ouviu, né? Isso para quem é crente, irmão. Crente é quem crê, né? Independente de igreja que você vai. Isso é algo sobrenatural, porque nós só temos ali 2 instrumentos, né? Eu estava tocando com violão e teclado, e o tempo todo tinha um contrabaixo tocando com a gente. E eu confesso que faz muito tempo que eu não tenho experiência dela. Pode falar. Eu achei que era no computador. O computador não faz isso, não. Aqui não, né? Pode ser igreja grande com equipamento de som cheio das tecnologias, com certeza, mas aqui não tem nada disso, né? Então, esse sinal de Deus que aconteceu aqui nessa noite, né? Um contrabaixo tocando junto com a gente, sendo que nós estávamos só em 2 ali. Isso é só um sinal de Deus para lembrar a cada um de nós que Deus é o Deus do sobrenatural. E o que é o sobrenatural? O sobrenatural é aquilo que não é natural. Aquilo que aos olhos humanos pode parecer impossível, para Deus é possível. Então eu quero reforçar 2 coisas. Se Jesus, que é essa pedra angular, né, que é a pedra principal de uma construção, se ela estiver na nossa edificação, na nossa construção, chamada família, com Ele nessa família, nesse casamento, tudo pode ser transformado.
de maneira sobrenatural. De repente você chegou aqui, mas eu não sinto mais nada pelo meu marido. Eu não sinto mais nada pela minha esposa. Eu só não me separei por um milagre. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Foi Deus que me trouxe aqui, né? Deus quer nos lembrar nessa noite que Ele tem poder para restaurar o amor. Ele tem poder para curar todas as coisas. Ele tem poder para colocar até mais amor do que você tinha no começo. Porque Deus ainda é o Deus do sobrenatural. E a gente vai orar, vai encerrar esse momento com a oração, né? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Não sei como que está o seu casamento, seu relacionamento. Se está frio, se está quente. Eu quero lembrar você. Deus quer nos lembrar que Ele é o Deus do sobrenatural. E Ele continua tendo poder para transformar todas as coisas. Convido você a dar a mão para o seu cônjuge, dar a mão para a sua namorada, para o seu namorado. E nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Senhor, colocar diante do Teu trono nessa noite cada casal que está aqui nesse lugar, Senhor. E aqueles que vão nos ouvir também através dessa gravação, Pai. Nós não sabemos como estão essas famílias, nós não sabemos como estão esses casais, mas o Senhor acabou de nos lembrar que o Senhor é o Deus do sobrenatural. Amém. O Senhor é o Deus que ressuscita mortos, o Senhor é o Deus que pode ressuscitar o amor. O Senhor é Deus que pode todas as coisas, Pai. E nós clamamos essa noite pela Tua intervenção sobre cada família aqui representada, sobre cada casal que nos ouve, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor venha intervir. Se está faltando amor, restaura o amor, Pai. Se esfriou, esquenta, Senhor. Se há falta de perdão, que haja cura e o perdão, Amém, Senhor. em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Tu que és o Deus da restauração. Restaura, Senhor, os casais aqui, Pai. Que nós possamos praticar todos esses poderes, Pai. Que nós venhamos decidir permanecer com os nossos cônjuges até o final. Porque está escrito que aquilo que Deus uniu, não separe o homem, Senhor. Que nós possamos utilizar o poder da oração todas as vezes que for necessário, Pai. Que nós possamos, Pai, buscar sermos um, assim como Cristo é um contigo, Pai. E que nós possamos praticar o poder do amor. Porque o amor perante a Tua palavra, o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas 3 coisas vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. E o mais importante de tudo é o amor. Que nunca falte o amor de Cristo, o amor ágape, o amor incondicional na vida de todos os casais aqui presentes. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queria contar para vocês, enquanto a Daílis arruma ali, a minha mãe, né, e meu pai, eles estão juntos 50 anos. E a mãe, com 64 anos, teve demência. E hoje ela está com 30 quilos, né, debilitada. E quem cuida dela é meu pai. Eles moram lá comigo. E o pai, ele dá os remédios de manhã, prepara o cafezinho dela, bate lá a banana e tudo mais. Depois ele troca a fralda dela, cocô, xixi, e leva ela para a cuidadora. 5h30 da tarde o pai vai lá, busca ela na casa da cuidadora, dá a jantinha dela, prepara alguma coisa para ela comer, fica lá com ela, ela levanta, ela anda, ela mexe em tudo, ela não fala mais, e ela dá os remédios, bota ela dormir, e aí às vezes ele quer ficar na sala assistindo alguma coisa, então ele pega e deixa ela dormindo no sofá, e aí ela dormiu, aí ela apaga por causa dos remédios. O que o pai faz? Pega ela no colo, quase se matando. O pai tem 73 anos, quase assim, botando os bofos para fora. E eu não consigo carregar ela, mas ele dá jeito. E ele bota ela na cama para ela dormir. Então, quando tudo faltar, né, na nossa vida, se faltar saúde, se faltar o sexo, se faltar até o amor,
nós tomamos uma decisão de permanecer juntos até o final. E é a decisão, o companheirismo, a amizade, tudo aquilo que a gente não fala às vezes, é o que vai fazer esse casal ficar junto até o fim. Então, assim, seja amigo, seja mais amigo da sua esposa, seja mais companheiro e vice-versa. Jesus está voltando e nós temos aí quantos anos para viver? 80? 90? A minha mãe jamais pensou que com 64 anos a vida dela ia parar. Então, se bem que eu nunca vi minha mãe brigar com meu pai. Nunca. Nem quando ele aprontou. Ela só chorava. E dizia, vou te dar a taça, Moacir. Vou ter que te dar a taça. Mas nunca deu a taça, sempre ficou com a taça. A taça certa era, vou te dar uma costa, ou vou te dar um divórcio. Nunca deu. Então, vamos parar de brigar, vamos parar de discutir, vamos parar de ser chata, mulheres. Vamos parar de falar muito grossa. Vamos ser mais querida, mais amiga, vamos elogiar mais. Homens, vamos parar de reclamar, vamos parar de murmurar, vamos parar de incomodar. Por quê? Porque a vida passa muito rápido, gente. Quando viu, tá ali, acabou. Em nome de Jesus. A começar em mim, porque eu estou pregando para mim. Porque hoje o Christian disse, meu Deus, mas então tu tá chata. Eu, não esquece disso, não esquece daquilo, faz isso, faz aquilo, amor, não sei o que. Ele, meu Deus, deu. Ele disse aqui no tapete, deu, agora deu, chega, pelo amor de Deus. Vamos deixar de ser chata, né, irmãs? Vamos cuidar mais, vamos abraçar mais, beijar mais. A gente não sabe o dia de amanhã. Pode passar muito, muito rápido mesmo. E a gente tem que aproveitar cada dia mais, junto. Aproveitar, como diz a Bíblia, a pessoa da nossa mocidade, que Deus deu para nós. Vê se me aproveita direito. Só isso, irmão. Fique à vontade, quando a Dai disser ali, a gente já pode servir, tá bom? E não vai embora que no final tem sorteio, né? Fique à vontade. Vamos orar? Vamos orar pelo alimento? Vamos orar? Tá bem. Vamos orar pelo alimento então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Pai, por essa inspiração que o Senhor nos deu para esse ano. Estamos fazendo algo diferente, Senhor, que é esse café colonial contigo, Senhor. Nós te agradecemos também pela vida do Lisandro, pela Dai, para que se disponibilizaram para nos ajudar nessa missão, a irmã Nícia, a irmã Vera, a pastora Patrícia, meus pais, todos aqueles que, de uma maneira direta ou indireta, contribuíram, Pai, o Lucas. E nesse momento, Pai, nós abençoamos, Pai, todo esse café que está sendo servido, a qual nós consagramos para Ti. Aproveitamos esse momento também, Pai, para orar por Israel, Pai. Sabemos que Israel nesse momento está em guerra e a Tua palavra diz que nós devemos orar pela paz de Jerusalém e para que prosperem todos aqueles que amam Israel. Nós te pedimos, Pai, que cesse essa guerra, Pai, que o Senhor intervenha, que o Senhor novamente dê vitória aos propósitos de Israel e que o Senhor nos guarde de todo mal. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.